Olá, bom dia. Olha eu aqui às 11h30 da manhã, ao som e ao sol do dia e da manhã. Uma mandala aqui atrás de mim, som de pássaros. Tá um dia lindo. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Olha a cor desse céu, azul, 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 né? Eu tô aqui do lado de fora do coworking. Eu trabalho ali dentro daquela sala, mas hoje o dia está tão lindo e hoje nós estamos com mais pessoas aqui no coworking, então para eu poder ficar sem a máscara, eu vim aqui para fora num lugar um pouco mais aberto, né? Porque a gente costuma trabalhar mais quietinhos, com a proteção de vidro, e aí eu tiro a máscara, mas quando a gente tem que falar muito, ou a gente vem para fora ou põe a máscara. Para fazer o vídeo de máscara ia ficar meio estranho. Oi, Dari, tudo certo com você? Seja bem-vindo. Bom, hoje qual que é o tema? Não ficou gravado lá em cima, às vezes, não sei, ele não entra, né? A gente vai falar sobre aceitação. Na verdade, essa semana é sobre aceitação. Hoje a gente vai falar sobre a imagem. A imagem que eu vejo é a minha real? E o que isso tem a ver? Tô aqui anotando, tá, gente? Porque como não pegou ali lá em cima, então eu fixo o comentário para quem for entrando já poder ver do que se trata, ver se fica aqui com a gente, e também vou fazendo uma horinha para os meus amigos frequentes aí poderem entrar. Tô dando uma olhadinha aqui no Instagram se ele já começou a fazer a distribuição, tá? Então, o assunto hoje é sobre aceitação e o quanto esse assunto, que também pode ser falado como autoestima, mas eu acho que a autoestima tem sido um tema muito batido, por isso que eu acho melhor a gente comentar sobre a autoaceitação, e o quanto isso, quando a autoaceitação não existe, o quanto isso bloqueia a nossa vida e bloqueia todas as áreas de atuação da nossa vida, né? Então a gente vai falar hoje sobre esse tema, principalmente sobre a nossa imagem, se a imagem que eu vejo é realmente a minha imagem real, ou se eu projeto nessa imagem detalhes da minha personalidade e da minha não aceitação. E aí, durante a semana, hoje é terça-feira, a gente vai falar na quarta sobre posicionamento, então hoje muito mais sobre a imagem, né, como que a gente se vê diante do espelho. Amanhã, na quarta-feira, a gente vai falar sobre posicionamento. Então, quando eu me posiciono, eu utilizo realmente os meus reais atributos ou não? Então, numa entrevista de emprego, num novo relacionamento, quando eu me apresento com os meus amigos, será que a imagem que eu projeto no meu posicionamento é aquela que eu entendo como a minha melhor imagem, né? Na quinta-feira, a gente vai falar sobre, muitas vezes a gente representa um papel que não tem muito a ver com a gente mesmo. Isso traz grandes impactos na nossa vida e na forma que a gente destrava aí os nossos caminhos. Aí a gente vive numa sombra que não é da nossa personalidade, né? E aí na sexta-feira a gente vai falar como caminhar aí para poder ter uma aceitação melhor. Então a gente vai falar de imagem. Se essa imagem que você se vê no espelho, aquela imagem que você vê quando você faz uma selfie, aquela imagem que você, quando passa assim na frente de uma vitrine e tem aquele espelhamento, né, do vidro que você acaba se vendo, se aquilo conversa com aquilo que você realmente é, aquilo que você realmente acredita que você é, né? Ontem eu postei uma foto à noite falando um pouco sobre esse tema e eu quero começar por aí, porque isso vai trazer mais pontos para nossa discussão, tá? Enquanto isso, você que está vendo aí, assistindo gravado, né, se você quiser compartilhar essa live com outras pessoas no gravado, é só apertar o foguetinho. Dicas AK são os nossos encontros diários de segunda a sexta-feira, em que eu trago essas dicas, essas informações sobre autoconhecimento, ferramentas de suporte e de apoio para mulheres 40 a mais que estão aí no meio de uma mudança, de uma transição de vida, que pode ser uma transição de carreira, pode ser uma transição
da vida amorosa, pode ser transição dos próprios filhos, né, que já cresceram, estão aí indo para a vida, e muitas vezes a gente se pergunta, e agora, né, o que que eu faço, tá? E a aceitação vai ter muito a ver com esse tema para a gente começar a destravar o nosso caminho. Bom, o que que tem a ver a imagem com isso tudo, né? Quando a gente fala de autoestima, né, quando a gente fala que a minha autoestima está muito baixa, né, eu estou muito para baixo e tudo mais, a gente tende a pensar que a autoestima é apenas cortar o cabelo, emagrecer, fazer uma dieta, fazer um autocuidado externo, né? É verdade que muitas vezes o caminho da mudança ele parte daí, né? Quando a gente consegue se olhar no espelho e se ver melhor, se ver com uma imagem melhor, mais, né, iluminada, mais feliz, isso também faz com que a gente tenha sentimentos melhores em relação a gente mesmo, né? Mas a autoimagem, a autoaceitação, a autoestima tem muito mais a ver com aquilo que eu penso sobre mim mesma, e aí e sim eu projeto isso para minha imagem, tá? Do que a minha imagem fala para mim mesma, né? Por que eu estou comentando isso? Então, voltando lá para a foto que eu publiquei ontem, tá? Como eu comentei com vocês, por muitos anos, e eu não vou dizer que eu estou resolvida em relação a isso ainda, porque às vezes ainda me pego escorregando. Isso também é um ponto muito importante, esse é um processo longo, ele não é da noite para o dia. Então, durante muitos anos, eu tive uma projeção de imagem, quer dizer, eu via uma imagem no espelho que não era a imagem que as pessoas viam de mim mesma. Isso é muito normal, é muito natural acontecer com os jovens, né? E principalmente as meninas, num momento de Instagram ainda. Se bem que as pessoas falam, hoje o Instagram ele exige uma imagem que nem todo mundo consegue seguir, que nem todo mundo consegue acompanhar. Mas isso já existia no passado, né? Nós éramos reféns também de imagens estáticas em revistas, na televisão, e que a gente precisava buscar essas imagens para se autoafirmar, principalmente quando mais jovens. Então, como eu publiquei ontem, durante muitos anos eu fui refém de uma imagem que eu via no espelho, mas que falava pouco de mim de verdade. Então, quando eu me olhava no espelho, eu via uma pessoa com as pernas, né, muito grossas, né, com as pernas muito pesadas, né, e eu estava sempre em busca daquele detalhe de imperfeição que iria fazer eu ficar mais fechado, né, porque eu ficasse com vergonha do corpo que eu tinha. E o mais engraçado que muitas vezes elogios do meu principal atributo, porque eu tenho as coxas grossas, eu tenho o quadril largo, eu recebia aquele elogio mais como um alerta de que eu estava engordando, né? Então, durante muitos anos, e aí eu posso dizer muitos anos mesmo, eu acho que a partir dos 13 anos, eu fiquei com o corpo de mulher muito jovem, muito cedo mesmo. Então, a partir dos 10, 11 anos, eu já era alta, eu já tinha um corpo meio que caminhando para um corpo de mulher. E com meus 14 anos, eu já era uma mulher praticamente formada, com quadril largo, com coxas grossas, né, com pernas torneadas, né, porque eu jogava vôlei, eu pedalava, eu já era bastante ativa naquela época. Mas quando eu me olhava no espelho, eu via pernas de idosa, eu via pernas flácidas, eu via pernas cheias de celulite, eu via marcas e sinais de algo que não me agradava, né? E foi um trabalho muito difícil para conseguir entender que aquela imagem que eu via no espelho não era verdadeira, não era real, né? E mais do que tudo, entender por que eu projetava naquelas pernas essa imagem, né? E aí
como eu comentei também, é muito Ho'oponopono na veia, é muita terapia, é muito autoconhecimento para a gente entender o que pega, né? Então, se a gente for pensar no mundo tradicional, principalmente nesse mundo hoje de que tudo precisa ser resolvido de uma forma muito rápida para a pessoa ser feliz, o que que uma pessoa com essa imagem, e aí você pode pensar em outras questões, tá? Por exemplo, mulheres que não aceitam o tamanho dos seios, né? Mulheres que não aceitam o nariz, né? E aí os homens também que podem ter alguns outros complexos, alguns outros traumas, né? Então, o que a gente acaba sendo induzido para fazer, principalmente quando você é muito jovem, né? A gente parte para buscar uma solução rápida desse problema, né? Então, pode ser uma cirurgia plástica, pode ser uma dieta de passar fome para emagrecer, pode ser complexos milagrosos, né, que você toma com uma promessa de X e Y, e aí a gente vai buscando essas soluções muito imediatas, muito rápidas, e que nem sempre elas são saudáveis e vão nos trazer a real solução. Eu não tenho problema algum com cirurgia plástica, tá? Inclusive, quando minha mãe fez, eu apoiei, fui junto, e ela fez, assim, uma cirurgia plástica, e eu super apoiei, não tenho nada contra isso, mas o nosso papo aqui é que mesmo quando você parte para alguma solução mais rápida e mais imediata da solução desse problema em que você vê, mesmo quando você sai da sala de cirurgia, mesmo quando você retoma a tua vida tradicional, quando você se olha, você vai continuar vendo aquela imagem projetada naquele espelho. Por quê? Porque a deformação da tua imagem não está no teu corpo, está na tua mente, está na forma em que você se olha e se vê, né? Porque lembra que eu comentei, no meu caso, mesmo quando as pessoas faziam elogios, eu via aquilo como um sinal de alerta para algo que não estava legal, algo que não estava bem do jeito que eu queria que fosse. Então, mesmo que eu fizesse uma cirurgia plástica, uma lipo naquela época, e tirasse o excesso de coisas que eu achava que eu tinha, eu provavelmente não ficaria feliz, iria buscar uma outra hipótese para solucionar o problema. É tanto que recentemente, faz uns 5, 6 meses, eu recebi uma foto, né, de quando eu tinha 15, 16 anos, na praia, tá, de biquíni, e eu olhei aquela imagem e falei, gente, essa pessoa não era a pessoa que eu via naquela época, né? A imagem hoje, vendo a foto, né, e naquela época não tinha filtro de Instagram, ali era eu mesma, né? Era uma outra pessoa, uma pessoa completamente diferente daquela pessoa que eu vi. Então, qual que é a proposta dessa conversa, né? É muito importante, principalmente nessa fase que nós chegamos, que é dos 40 a mais, a gente ir para frente do espelho, né? Olhar para a gente mesmo, enxergar tudo aquilo que nos incomoda, né? Então, meus cabelos, né? Meus cabelos brancos, né? Eles me incomodam, né? Por que eles me incomodam? Da onde vem esse incômodo, né? Por que ele me incomoda? O que representa para mim esses sinais de cabelo branco, né? As minhas rugas, né? Se elas me incomodam tanto, eu vou até tirar o filtro aqui, gente, para vocês me olharem como realmente eu sou. Peraí, deixa eu achar aqui. Vou tirar o filtro. Deve estar lá no começo. Aqui, ó. Vou tirar o filtro, que eu acho que vai ser melhor para vocês me olharem, tá? Então, né? Falei do cabelo, falei aqui das ruguinhas, né? Essas rugas me incomodam. Por que elas me incomodam, né? O meu bigode chinês, por que ele tá aqui e toda vez que eu olho para ele me incomoda? O que isso significa? O que isso traz de informação para mim, né? Se eu chego à conclusão de que eu tenho uma sensação de que eu sou muito mais jovem do que eu aparento ser, né? Não tem problema eu ir buscar tratamentos
aplicações, até cirurgias que me ajudem a refletir aquela imagem que eu tenho de mim mesma. Mas o ponto é entender por que isso me incomoda tanto. Será que essa imagem que eu vejo de mim mesma é algo que dentro de mim me traz informações sobre uma criação, sobre crenças limitantes que não me deixam ir para frente, porque pessoas que têm essa aparência já estão numa certa idade que elas não poderiam se jogar a novos projetos, por exemplo. É nesse ponto que a gente precisa chegar quando a gente começa a fazer essa reflexão de autoimagem. Não é em si a imagem que a gente vê e que a gente gostaria de projetar, né? Mas o que essa imagem real e verdadeira, ou a imagem que eu acredito ser real e verdadeira, me traz como informação sobre mim mesma, sobre o que eu reflito sobre mim. Porque a partir do momento em que nós mulheres com mais de 40, a gente começa a se boicotar, dizendo mulheres com essa aparência não merecem, por exemplo, ter um amor, né? Eu tenho amigas ou que já se separaram ou que ainda não tiveram uma vida a dois mais tradicional, né? E que tem muito desejo em buscar um novo amor. Mas muitas vezes elas se cobram, né? Uma postura de uma mulher que passou dos 40 anos, dos 50 anos, e uma postura que foi ensinada lá atrás. Mas a postura da mulher de 40, 50 anos, dos dias atuais, ela não tem nada a ver com aquela postura que nos foi ensinada quando a gente era pequena. Né? E quando eu olho para o espelho e vejo que tem rugas no meu rosto, tem manchas, né, de sol na minha pele, isso pode trazer para mim uma sensação de que eu não tenho autorização para ser quem eu quero ser. É a mesma coisa da barriguinha, né? A gente olha para nossa barriguinha aqui, principalmente para quem já teve filhos como eu, e isso pode trazer uma informação para você da sua crença limitante lá de trás, que você já não é uma mulher desejável. E isso vai te impedir de você ir em busca daquilo que você deseja, aquilo que você quer. Sendo que mulheres e homens na nossa idade precisam de uma gordura acima daquele considerável hoje tanquinho, né? Porque isso é natural, isso é biológico, a gente precisa dessa gordura para ser feliz, para ter libido, né? Pessoas com menos gordura corporal, elas deixam de ter libido. E uma mulher na fase dos 40 a mais, dos 50 a mais, quanto mais fomento ela tiver para sua libido, melhor ela vai se sentir, porque ela já é uma mulher livre, leve, solta. E se ela corta aquilo que vai proporcionar ter mais libido, ela vai cortar praticamente o tesão pela vida, né? Outros sinais que podem trazer informações incongruentes para a tua vida, né? Por exemplo, você olha no teu espelho e você vê uma imagem com olheiras, né? E isso te remete a uma imagem de pessoa cansada. E aí você, sem querer, traz para você uma mensagem de que mulheres na nossa idade não podem ir à luta para novos desafios profissionais. Olha como a projeção da imagem pode trazer informações sobre crenças limitantes que te foram imputadas e que hoje fazem com que você não caminhe no como você gostaria de caminhar. Tá? Outra informação de crença limitante, né? Mulheres com a nossa idade não podem se divertir só com amigas, né? Então a gente acaba se limitando, não se permitindo conhecer pessoas novas, ter uma amizade saudável com as amigas, poder falar besteira, dar risada, né? Porque quando a gente se olha no espelho, logo vem aquela imagem, aquele sinal em que ele remete à mulher matrona, né? E a mulher matrona, ela
nos foi ensinado que a mulher matrona precisa ser resguardada em casa, porque ela já entregou aquilo. Oi, Marcelo, seja bem-vindo. Ela já entregou aquilo que ela podia entregar para a sociedade. Ela já trabalhou, ela já deu filhos, já deu frutos para a sociedade, e a partir dos 40 anos ela precisa ficar em casa resguardada como uma matrona. Oi, oi, Vendite, eu não consigo te chamar de Mário Sérgio, te chamo de Vendite. E isso não faz sentido com os dias que nós estamos vivendo, né? A gente tem que tomar cuidado. Se essa imagem que eu vejo de mim mesma no espelho não acaba reforçando uma crença que me foi passado e que está me tirando do jogo, né? Eu vejo muitas vezes, né, comentários das amigas, que são todas 40 a mais, do tipo, comentário assim, poxa, na minha idade eu já deveria estar, né? E aí quando a gente olha, fala, não é nada disso. A partir dessa idade é quando a gente pode recomeçar um novo projeto, a gente pode recomeçar uma nova carreira, a gente pode recomeçar um novo casamento, diferente do molde do que a gente teve lá atrás. Porque quando você tem 20 anos, quando você tem 30 anos, a vida é completamente diferente. A imagem que a gente tem da vida é outra. E a partir dos 40, aos 50 anos, eu tô com 48, então eu posso falar do que eu vivi aí da idade dos 40, né? Mas o que me chega agora nos 50 é que a gente pode sim enfrentar novos desafios. Principalmente hoje que a gente tem disposição, energia, a ciência à nossa disposição, um autoconhecimento muito mais profundo e liberado para a gente, né? A gente tem que lembrar que a geração que nos ensinou a ser mulheres era uma geração que não tinha acesso às informações da psicologia, da filosofia, da sociologia. Esses conhecimentos estavam muito restritos a algumas poucas pessoas. Hoje eles estão aí. E quando a gente começa a se conectar com essas novas informações, a gente percebe que a gente tem gás para seguir dos 40 para frente, né? A gente não precisa se enterrar numa imagem de matrona. Então, o que eu queria colocar para vocês é exatamente isso. Olhem-se no espelho, dá uma olhada, olha no espelho, preferência de corpo inteiro, sem roupa, e entenda o que significa para você esses sinais que o seu corpo te traz. Quando você olha a sua barriga mais fofinha ali, mais gordinha, o que ela te traz disso? Ela te traz uma crença de que você não é desejável? Anota, coloca lá. Mas tem que ser honesto, coloca lá. Você não é desejável. Aí você olha para suas pernas e olha, poxa, flacidez, anota lá. Minhas pernas me falam de flacidez. Eu sou uma pessoa que não tenho mais condições de praticar um esporte, sei lá. Tudo isso que significa para você. E aí a gente vai começar a trabalhar essas crenças, o quanto que isso tem segurado você em se dedicar a uma vida muito mais saudável, sem depressão, sem ansiedade, vivendo o momento. Agora você pode dizer, Kátia, mas você está incentivando a gente a se jogar no sofá e não buscar melhorar, né, a aparência. Nada disso, tá? Eu sou uma pessoa super vaidosa, tirei o filtro e voltei aqui com o filtro, coloquei o filtro novamente, gosto de ter uma boa aparência, mas eu não tenho fugido desses últimos 4 anos que eu tenho feito terapia muito forte e agora com o Ho'oponopono, de olhar o que esses sinais me trazem de informação. E quando esses sinais me trazem informações, essas crenças que eu tenho, que me limitam a minha atividade, eu faço um trabalho muito forte para ressignificar, para reconstruir essas informações. E é isso que tem me ajudado nessa transição de carreira. É isso que me dá vontade, energia para buscar novos clientes, prospectar novos clientes, fechar novos contratos e fazer coisas que eu não fazia, que eu não fiz nos meus últimos 20 anos de vida corporativa, em que eu fui muito feliz, gostei muito do que eu fazia, mas que agora eu estou me permitindo a caminhar uma outra vida, né? Se eu fui feliz nos meus últimos 47 anos, eu quero ser mais feliz ainda nos meus próximos 40 anos. Eu não sei se eu vou conseguir viver mais 47 anos, né? Mas pelo menos 40 eu acredito que sim. Uns 88 anos está de bom tamanho para a pessoa que ficar viva e feliz e alegre, e é por isso que eu estou trazendo essas informações para vocês, mulheres 40 a mais. Então é isso.
A gente está falando aqui de autoaceitação, de autoimagem, e amanhã a gente vai falar sobre posicionamento. Se como eu me posiciono, né, como eu falo, como eu gravo um vídeo, como eu faço uma entrevista, como eu converso com as pessoas, o que isso está em dissonância com a imagem que eu projeto e a imagem que eu vejo. Por isso que é importante fazer esse exercício de olhar para o espelho e entender o que esses sinais da tua aparência te falam, te trazem de informação. Porque essas informações que estão no nosso inconsciente, que a gente muitas vezes não para olhar, não para tratar, quando a gente está no meio de uma entrevista, no meio de uma negociação com o cliente, no meio de uma live, isso sai, isso pula, isso vem para fora e a gente muitas vezes se arrepende daquilo que foi dito ou daquilo que não foi dito. Quando a gente tem consciência dessas crenças, desses sinais, o que eles retratam pra gente, o que eles trazem de informação sobre quem nós somos, a gente controla e trabalha muito mais essas informações pra gente mesmo, em nosso benefício. E aí as coisas começam a destravar totalmente. E eu sou prova disso. As coisas estão destravando numa velocidade que às vezes passa a ser até meio alucinante. É esse o papo dessa semana. Essa semana vai ser curtinha, de 4 dias, né? Porque ontem eu tive que regravar a live sobre a meditação e espiritualidade. Então eu acabei roubando um dos dias, que é a segunda-feira, para falar sobre autoaceitação, mas vai dar para abordar todos os temas durante essa semana. Se você gostou, compartilha, passa para uns amigos. Eu sei que as pessoas têm visto muito mais gravados. Eu tenho ficado muito feliz. Eu tenho batido recorde de pessoas que assistam o vídeo. E como eles são vídeos mais curtos, eu tenho recebido muitos feedbacks que é por aí mesmo. 30 minutos é de bom tamanho. Então, me passa o seu feedback, me fala o que você tem achado para que eu possa cada dia melhorar mais. Para você que ficou aqui no ao vivo, me acompanhou até o final, agradeço aí a parceria e o contato. Tenha uma boa terça-feira, muito iluminada, de muito sol, vale muito a pena a gente dar uma olhada nesse sol lindo aqui atrás, olha lá as uvas. E a gente ainda tem uma jabuticabeira lá no meio, que os passarinhos já comeram todas as jabuticabas. O lugar aqui é bem gostoso. Boa terça-feira e até amanhã a gente se vê às 11h30 no Dicas da Cá. Beijos, até mais.